Mas eu falava desses dois aqui, Antônio e a Ingrid, né, que se conheceram numa academia, e os dois começaram a namorar. Só que ele tem uma namorada, ela descobre. Eles namoravam escondidos e tal, aí a coisa continua, até que ela resolve dizer para ele o seguinte: não, você tem que largar e me assumir. Começa uma discussão entre os dois, e os dois, né, vão aumentando a discussão, e ele acaba matando a moça. Me dá ele hoje no banco dos réus? Me dá a imagem, olha aí, você vai vendo. Esse é Antônio, que no primeiro momento tinha negado o crime à polícia, depois, num segundo depoimento, ele disse que realmente a matou. Ele foi agora julgado, o crime foi no Pará, ele foi julgado e acaba de receber uma pena de 40 anos de cadeia. 40 anos. Quer dizer, como só pode ficar 30, depois reduz e tal, mas nesse caso vai segurar uns 18 anos de cadeia fácil. Condenado, então. Bom, agora algumas cidades vão ficar com as suas programações locais. Eu desejo uma boa noite, fique com Deus, um forte abraço. E amanhã nós nos encontramos no nosso Cidade Alerta. Tchau. Mas aí, como eu falava, eles então se conhecem, começa a briga. Agora ele é julgado e condenado. Põe no Cidade. No banco dos réus, um homem jovem, bonito e violento. Antônio Eduardo Souza Nascimento, de 22 anos, ex-personal trainer, ficou nervoso e inquieto durante todo o julgamento. Mas para os parentes, tudo não passou de uma encenação. O homem de olhar triste é um assassino confesso. Ele matou a estudante universitária Ingrid Israel a golpes de faca. Depois de 2 anos de espera, veio a sentença final. O ex-personal foi condenado a 40 anos de prisão. Era o mínimo, né, que a gente podia esperar. A gente estava esperando pena máxima mesmo, mas graças a Deus que ele pegou mais que isso, né? 40 anos, 4 meses e 20 dias aí de reclusão em regime fechado. E isso deixou a gente mais satisfeito, né? Sabe que a gente hoje não tem mais a irmã para abraçar, meu pai não tem a filha para abraçar, para beijar. Mas é o mínimo que poderia ser feito, né? O julgamento aconteceu em Ananindeua, região metropolitana de Belém, e teve 12 horas de duração. Antônio Eduardo foi condenado por crime triplamente qualificado. A vítima era do sexo feminino, não teve chance de defesa e o assassinato foi cometido por motivo torpe. Muita violência, como vê, né? Feminicídio aí, mais um caso, como vários depois da minha irmã aconteceram, um caso de feminicídio. Então, às vezes o marido, né, acha que tem como propriedade a mulher. Isso não tem que existir. Ingrid de Cássia Israel tinha apenas 28 anos. O irmão a descreve como uma pessoa cheia de vida e sonhos. A jovem saiu do interior do Pará com o objetivo de estudar na capital do estado. Ela queria se formar e ajudar a família. A Ingrid era apaixonada pela família. Era uma menina que meu pai, mãe adorava, eu. Ela era louca pela sobrinha. A sobrinha, então, amava ela demais. Era uma menina de muitos amigos, todos os amigos loucos por ela, porque era uma pessoa que uma boa comunicação, ela era muito estudiosa, já ia se formar com o crime que aconteceu. 5, 6 meses depois ela já iria se formar na segunda faculdade dela de nutrição. Então foi destruído sonhos aí, foi destruído planos, algo que tirou um pedaço da gente, sabe? Mas no dia 20 de abril de 2015, os planos da universitária foram interrompidos por alguém que tinha entrado na vida dela havia apenas 6 meses. Ingrid se matriculou nesta academia de ginástica no centro de Ananindeua para se reabilitar de uma cirurgia em uma das pernas. Foi neste local que ela conheceu o personal trainer Antônio, que tinha 20 anos na época. Os dois engataram um romance, mas poucos sabiam dessa relação. Não sabia, só mesmo por foto, quando ela mesma mostrou para mim e para minha esposa. Isso em dezembro, o assassinato foi no outro ano, em 2015, em abril.
e havia mostrado que havia conhecido um personal trainer, que era esse Eduardo, esse assassino. E aconteceu que 5 meses depois ela foi assassinada, né? Ingrid morava com o irmão, a cunhada e a sobrinha de 3 anos nesta casa. No dia do crime, Igor saiu cedo para trabalhar e deixou a irmã em casa. Ele não imaginava, mas seria a última vez que veria a Ingrid. A gente saiu de casa às 7h30 da manhã, casei eu, minha filha e minha esposa, e minha irmã havia ficado em casa, como a maioria das vezes ela ficava para ir à tarde para a faculdade, a Universidade Federal do Pará, onde ela estudava nutrição. E no dia do crime eu deixei a minha filha na casa da avó dela e segui para o trabalho. Nesse período em que ficou sozinha, Ingrid marcou um encontro com Antônio na casa dela. Os dois tiveram relações sexuais e depois ela foi morta. O personal trainer conta que eles se desentenderam. Segundo Antônio, a briga começou porque ele tinha uma namorada. Ele e Ingrid se encontravam às escondidas e a jovem já não aceitava esse tipo de relacionamento. A discussão chegou a tal ponto que os dois começaram a se agredir. Foi então que Antônio pegou uma faca e desferiu vários golpes na jovem. Ele foi embora em silêncio, sem que ninguém percebesse, e levou a arma que usou para cometer o assassinato. Ninguém viu quando ele entrou e ninguém viu quando ele saiu, né? Quando a minha filha entrou, na casa, eu fui correndo atrás da tia, gritando o nome dela. E quando eu entrei, minha filha estava parada na porta do quarto, eu achei estranho. Caminhei, quando eu cheguei na porta do quarto e abri, eu vi aquela cena de terror e aquilo deixou a gente em choque. Eu, minha filha, a gente chorou, correu. Um inquérito policial foi aberto pela Divisão de Homicídios. Não demorou muito para os policiais unirem as peças do quebra-cabeças e chegarem ao verdadeiro autor do crime. No dia seguinte à morte de Ingrid, Antônio foi preso. Uma amiga dela, que sabia do relacionamento dos dois, ajudou nas investigações. A princípio, o personal trainer negou o crime, mas diante do volume de provas colhidas pela polícia, ele confessou e, inclusive, indicou o local onde havia escondido a faca. Estava enterrada no quintal de uma casa vizinha de Ingrid. Na delegacia, Antônio chorou e disse que matou sem intenção. A gente ficou chocado, né? Porque não esperava que seria alguém próximo, um personal trainer de uma academia. Antônio vai cumprir pena em um presídio estadual. A família da jovem tenta seguir em frente. Daqui a 2 meses, a morte de Ingrid completa 2 anos. Para Igor, ainda é uma lembrança difícil de superar.